chegada da reforma da Previdência ao Senado promete esquentar o clima na casa a partir desta semana, quando começa a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Tasso Gereissati, defende abertamente que os colegas confirmem o texto aprovado pelos deputados sem nenhuma alteração para que a PEC não precise voltar à Câmara. Apesar de reconhecer que o texto votado na Câmara precisa ser melhorado, sobretudo no que diz respeito às novas regras de previdência de estados e municípios, o tucano defende que as alterações propostas pelos senadores estejam em PEC paralela que tenha o apoio do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Apesar do discurso de Tasso, vários parlamentares insistem que não querem ser meros carimbadores de decisões da Câmara. Apesar de favorável à reforma, um desses nomes é o senador Plínio Valério. O parlamentar disse em plenário, na última semana, que está muito preocupado com o que leu até o momento. Segundo o senador, está claro que quem mais precisa de aposentadoria é o trabalhador de empresa privada, o funcionário público e não os ricos do país. Insatisfeito com o texto nos termos em que foi aprovado pela Câmara, Plínio Valério ressaltou que espera que o Senado não se furte ao seu papel de casa revisora. Também favorável à proposta, o senador Eduardo Girão acredita que entre os pontos que precisam ser modificados no texto aprovado pela Câmara está o dispositivo antifraudes na concessão do benefício de prestação continuada. Ele também defendeu a inclusão dos estados e municípios na reforma. Esta reforma é necessária, sim, e importante para o Brasil. A responsabilidade não é só do governo ou da Câmara, mas também do Senado da República, que não pode se eximir de ouvir a sociedade na busca de aperfeiçoamento ao texto em nome da justiça e do bem da população. E essa discussão não pode ser assodada. Ela precisa ter maturidade, ter serenidade, e esta Casa tem a prerrogativa de fazer isso, afirmou. Já a senadora Elisiane Gama destacou que ainda há pontos a serem melhorados, como as pensões abaixo de um salário mínimo, a constitucionalização do benefício de prestação continuada e a nova regra para o acesso ao abono salarial. Segundo a senadora, a intenção é trabalhar para que o texto final seja o mais próximo possível do que precisa o povo brasileiro. A senadora acrescentou que, se preciso, a oposição irá obstruir a votação, mas admitiu que poderá fazer um acordo caso haja essa possibilidade, aprovando o texto base e criando uma PEC paralela com os trechos que os senadores considerarem prejudiciais. Nosso único objetivo é chegar em um texto melhor ainda, destacou. Entre os contrários ao texto está o senador Jorge Cajuru. Para ele, a população mais carente vai ser sacrificada com a proposta. O senador disse que não aceitará tomar lado da cá para votar a favor da proposta. Eu quero deixar claro, e se mentir, por favor, cassem meu mandato e me ponham na cadeia. Se me for oferecido 1 centavo de emenda para o estado de Goiás, que orgulhosamente eu represento, seja para a saúde, seja para a educação, mesmo que meus eleitores se revoltem comigo, eu não vou aceitar, afirmou. A reforma da Previdência tem prazo de 30 dias para ser discutida na CCJ do Senado. Nesses primeiros dias, deverão ter debates em audiências públicas com a participação de representantes de trabalhadores e empresários. A expectativa é de que Tasso apresente o relatório na comissão no dia 28 de agosto. Depois de apreciada na CCJ, a matéria precisa passar por 2 turnos de votação no plenário da Casa, onde, para ser aprovada, precisa de 49 dos 81 votos de senadores em cada turno. As informações são da Agência Brasil. Senhor presidente, Davi, senhora presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senhoras senadoras, senhores senadores, não somente uma honra muito grande receber o encargo da senadora Simone Tebet de ser o relator desta matéria tão importante, tão relevante para o nosso país. Portanto, eu não poderia deixar de agradecer a confiança da senadora Simone e do presidente Davi de me entregarem essa responsabilidade enorme. Tenho plena consciência do tamanho da responsabilidade que estamos assumindo nesse momento, presidente Davi. O país inteiro, de sul a norte,
espera por esta reforma. A economia brasileira, os empregos no Brasil, a vida de milhões de pessoas dependem desta reforma, que exige sem dúvida nenhuma, para alguns, ou para a grande maioria, sacrifícios, e para outros, retiradas de privilégios, mas que todos vão ter que pagar um pouquinho esta conta. Vou primeiro agradecer também e enaltecer a condução desse projeto que vem da Câmara, assim como Vossa Excelência fez, presidente Davi. Já participei de discussões outras vezes de reforma previdenciária, já acompanhei tentativas de reforma previdenciária em outros países. Em nenhum lugar do mundo é uma discussão fácil. Na maioria dos países em que essa discussão foi levantada, as discussões, as discordâncias, os conflitos saíram do âmbito parlamentar e foram para as ruas. Gás lacrimogêneo, vitrines quebradas, e nós conseguimos aqui, depois de pelo menos mais de 20 anos de tentativa, pelo menos 20 anos que eu me lembro, senador, de tentativa de fazer esta reforma, ainda no governo Fernando Henrique, nós tentamos essa reforma, todos os presidentes tentaram essa reforma, e pela dificuldade, pela sensibilidade desta reforma, nós não conseguimos concluí-la. Mas por que se tentou tanto? Se tentou tanto porque já se previa, há 20 anos atrás, que essa escalada deficitária da Previdência no Brasil ia levar ao país a uma condição de praticamente falência financeira. Desta vez, por uma série de circunstâncias, a Câmara dos Deputados conseguiu, o senador Davi, nós conseguimos, nós congressistas, o Executivo, responsável, afinal de contas, ao fim e ao cabo, pelo envio da mensagem e pela ousadia da mensagem, conseguimos fazer uma reforma de uma maneira inteiramente pacífica e tranquila neste país, que eu considero quase que miraculoso, senadora Rose, o que a Câmara conseguiu. E agora nos cabe aqui no Senado Federal dar o acabamento, porque o texto que veio da Câmara, sem dúvida nenhuma, e aí eu já vou dando opinião, é o melhor possível dentro do contexto. Algumas coisas nós vamos ter que discutir aqui. O senador Davi, presidente Davi, enfatizou já bastante a questão dos estados e municípios, da inclusão dos estados e municípios, visão com a qual eu concordo inteiramente, da necessidade que nós venhamos incluir estados e municípios, senão a reforma fica pela metade. Quando nós falamos em déficit, nós estamos falando em déficit nacional. E o déficit nacional é União, estados e municípios. E talvez até, senador Cajuru, a soma de estados e municípios, talvez você não tenha esse número na cabeça, seja maior até do que da União. 96 bi por ano. 96 bi por ano. Então, esse é um certo consenso que eu vejo nessa casa, a inclusão de estados e municípios, mas queria dizer que a Câmara fez um trabalho primoroso. E agora nos cabe finalizar esse projeto. Então, senadora Simone, senador Davi, que me confiaram essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, essa honra, porque é um momento histórico de darmos ou não uma revirada na história do país. Nós estamos vindo da recessão mais longa da história do Brasil, a mais longa, talvez não a mais profunda, mas com certeza a mais longa, e ainda não acabou, da história do Brasil, e nós estamos ali
no fio da responsabilidade nas nossas mãos, dos 81 senadores dessa casa, de darmos uma virada ou não nesse processo de recessão que nós estamos vivendo, em que nós já temos pelo menos 12 milhões de desempregados formais, e com a renda dos empregados caindo. Cada ano a renda, o poder de compra dos empregados caindo. Então está nas nossas mãos. O que a mim eu posso dizer, os que me conhecem aqui, que não sou o dono da verdade, nem pretendo ser dono da verdade. Vamos ouvir muito mais do que falar nos próximos dias, ouvir todos os senadores que tenham alguma ideia, que tenham algum reparo, que tenham algum acréscimo, que tenham alguma crítica, para que contribuição essa fundamental para que a gente possa realmente fazer aquilo que o país precisa de nós. Com a integração e alinhamento total com a minha presidente da Comissão de Constituição e Justiça e com o presidente Davi, fazemos audiências públicas dentro da CCJ, as que forem necessárias, com toda a humildade e paciência que nos cabe ter neste momento. E também ter a celeridade que é necessária, porque nós não podemos deixar o país em suspenso mais por tanto tempo. Essa celeridade eu me comprometo da minha parte, dentro do regimento, dentro das orientações da presidência da CCJ e da presidência do Senado, eu me comprometo em tê-la, fazer dentro dos meus limites mais rápido possível. Se nós temos 30 dias na CCJ, ouvidos as pessoas, ouvidas as audiências públicas, os sindicatos, as associações, pretendemos fazer a entrega do relatório antes do prazo regimental, se assim a presidente concordar e for dentro daquilo que está no regimento e sem nenhum tipo de atropelamento. Por outra ideia, aqui essa ideia que me parece que também é consenso aqui, o Brasil não suportaria que esse projeto da Câmara voltasse para a Câmara e na Câmara fosse aberto uma outra comissão especial que levaria a outra discussão em plenário e que retornaria para cá, que levaria essa reforma para o ano que vem, para ser definido e discutido para o ano que vem ainda. Não é que politicamente é inadmissível. O país não suportaria isso. O nosso país não suportará que uma questão como essa se prolongue tanto tempo. Então, de que nós faremos praticamente deixar incólume aquilo que é o coração do que foi aprovado na Câmara e tentarmos, através de uma PEC paralela, colocarmos aquelas modificações e alterações e adições que forem decididas aqui pelas senhoras senadoras e pelos senhores senadores. Essa é o nosso propósito e, com certeza, tenho certeza que é o que eu tenho ouvido do consenso dos senadores. Então, peço a todos ajuda, a compreensão, porque nós sabemos que é impossível fazer com que todos aqui e todas as pessoas, todo o conjunto da sociedade, setores da sociedade, saiam felizes num projeto tão delicado como esse, haja uma unanimidade, mas um consenso. Ouvir, dialogar, com certeza esse é um compromisso que nós assumimos. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, Simone. Muitíssimo boa tarde, senadora, presidente
dessa sessão, senadora Rose de Freitas, senador Jean Paul Prats, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, todos os funcionários, visitantes dessa casa. Eu subo essa tribuna pela primeira vez nesse segundo semestre, no retorno dos nossos trabalhos aqui à casa, para fazer um discurso sobre a Previdência Social. Acabamos de receber aqui há pouco, nesta casa, a reforma que veio da Câmara dos Deputados, e algumas considerações eu gostaria de fazer nesse momento. Com inspiração na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira de 1988 instituiu um amplo sistema de proteção social, denominado por Seguridade Social, na qual a Previdência é parte essencial para a consolidação deste verdadeiro marco civilizatório. O Brasil ostenta um grande paradoxo. Há décadas está entre as 10 maiores economias do planeta, e quando falamos em riquezas naturais e potencial energético, o Brasil é campeão mundial. Mas esse imenso e riquíssimo país tem 26% de sua população, ou seja, 55 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, que, segundo o critério do Banco Mundial, é quem vive com a renda inferior a R$ 406 por mês. A Previdência Social é, de longe, a mais importante política pública de redistribuição de renda, ajudando muito na redução das nossas gravíssimas desigualdades sociais. Estudos da Anfip apontam que, sem o pagamento dos benefícios da Previdência, o percentual de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, na miséria, passaria para 47%, ou seja, cerca de 100 milhões de pessoas aqui no Brasil. Todos os países do mundo necessitam realizar periodicamente reformas em seu sistema previdenciário. Há décadas vem ocorrendo um aumento na expectativa de vida e, ao mesmo tempo, uma queda na taxa de natalidade. A humanidade caminha inexoravelmente para um mundo com muitos avós e cada vez menos netos. Segundo todas as projeções populacionais da ONU, a população do mundo vai parar de crescer, se estabilizando no patamar de 11 bilhões de seres humanos no início do próximo século. Segundo o último censo do IBGE, existem 24 mil pessoas com mais de 100 anos no Brasil, sendo que, em primeiro lugar, está a Bahia, com 3.300 idosos. E meu estado do Ceará está em sexto lugar, com 1.270 pessoas com mais de 100 anos. No ano de 2000, 30% da população brasileira tinha menos de 14 anos e apenas 5% tinha mais de 65 anos. Hoje, são mais de 9%. A previsão para 2035
é que tenhamos 19% da população brasileira com mais de 65 anos e apenas 16% da população com menos de 14 anos. O indicador mais importante para a Previdência é a sobrevida, que também vem aumentando a cada ano. Hoje, já passa de 20 anos para todos que chegam aos 60 anos de idade. Esse fenômeno acaba causando uma anomalia no sistema previdenciário, pois as pessoas tendem a permanecer muito mais tempo vivendo como aposentado do que na vida economicamente ativa. O Brasil tem dois grandes regimes previdenciários. O RGPS, Regime Geral de Previdência Social, com mais de 30 milhões de aposentados, e o RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, com cerca de 1 milhão de aposentados. Entre esses dois sistemas, ambos deficitários, também existem grandes diferenças. Enquanto que no RGPS, o teto salarial é de R$ 5.800, no RPPS, esse teto é de R$ 39 mil. Já a média dos benefícios do RGPS é de R$ 1.400, sendo que no RPPS é de R$ 10 mil. Juntos, os dois regimes têm um déficit anual de mais de 260 bilhões de reais. O coração dessa reforma é a instituição da idade mínima, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, como regra fundamental em lugar do tempo de contribuição. Existem diferenciações da idade mínima na carreira de professores e policiais, e para os trabalhadores rurais permanecem inalteradas as condições especiais previstas na regra atual. Por tudo o que foi dito, compreendo perfeitamente a necessidade e sou favorável à reforma da Previdência, mas também entendo que ela ainda pode ser aperfeiçoada. Por isso penso que não precisamos aprová-la exatamente do jeito que vem da Câmara, pois o papel do Senado é de casa revisora e não apenas de carimbadora das decisões da Câmara dos Deputados. Basta aqui destacar um único, mas importante exemplo, que é a questão do benefício de prestação continuada, o BPC, que olha esse disparate. Eu defendo a supressão da alteração feita no artigo 203, que limita a concessão desse benefício, que atende a idosos e deficientes em condição de extrema pobreza. Conforme veio da Câmara, se em uma família vivendo na miséria existirem 2 idosos e um deficiente físico, apenas um deles poderá receber o benefício de um salário mínimo. O segundo fica impedido, porque ultrapassará a renda per capita mínima da família. Como nos referimos no início do nosso pronunciamento, o Brasil tem disparidades sociais gritantes e que precisam ser enfrentadas. Portanto, a última coisa que essa reforma pode fazer é aprofundar as indecentes desigualdades socioeconômicas do Brasil. Há também a importante questão
dos estados e municípios que foram excluídos na reforma aprovada na Câmara. A grande maioria dos estados tem déficits crescentes nas contas da Previdência, sendo que alguns já estão completamente quebrados. Resta apenas saber se será através de uma emenda ou por uma nova PEC que a gente inclua, que é justo, que é importante, os estados e municípios nessa reforma da Previdência. O importante é adotar um caminho coerente com os critérios empregados no âmbito federal. Mas se a gente não incluir, esse é um risco que está me preocupando muito. Se a decisão do colegiado for de não incluir, se a gente cometer, no meu modo de entender, esse equívoco, seja através de uma nova PEC, que tem que haver o compromisso, de a coisa tramitar, o que eu particularmente acho difícil que tramite na Câmara de forma simultânea, com aprovação simultânea. Mas é extremamente importante que a gente encontre uma solução, ou incluir nessa PEC que já foi aprovada na Câmara, que a gente pode incluir aqui, porque se não fizer isso, daqui a 2 anos, nós teremos que estar novamente discutindo uma nova reforma da Previdência. Termino enfatizando que esta reforma é necessária sim, e importante para o Brasil. A responsabilidade não é só do governo ou da Câmara, mas também do Senado da República, que não pode se eximir de ouvir a sociedade na busca de aperfeiçoamento ao texto, em nome da justiça e do bem da população. E essa discussão, presidente, senadora Rose, senador Paulo Rocha aqui presente, senador, meu querido amigo Jean Paul Prats, essa discussão não pode ser assodada. Ela precisa ter maturidade, ter serenidade, e essa casa ela tem a prerrogativa de fazer isso. A Câmara passou um bom tempo debatendo esse assunto, então é necessário que o Senado, que não é um mero carimbador, que ele faça os debates nessa casa, as análises, para se votar. É necessário? Sim. É importante? Sim. Mas tem que ser feito com muita serenidade, porque aqui envolve vida de muitas pessoas e envolve o futuro da nação. Então, eu agradeço a paciência da presidente, senadora Rose de Freitas. Por favor, senador. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.